claquete. Ação. Olá, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, que é sobre a nossa jornada. Portanto, o vosso convite de estarem aqui hoje é um convite muito especial. Todas vocês têm algo em comum, que é terem feito o programa de Yoga para a Ansiedade em momentos diferentes, em alturas diferentes, em várias edições. No entanto, com algo que pode ser alternativo, como a prática do yoga e como a prática do desenvolvimento pessoal, que é, na verdade, o que este programa oferece. Portanto, antes de eu passar às perguntas, vou fazer aqui uma breve introdução. Tenho aqui a Inês ao meu lado, a nossa Inês Gaivota, não é? Nunca é Monteiro, mas sou mais Gaivota. Mais a Gaivota. A Elizabeth, César, a Carla Salgado, a nossa querida Paula, a nossa Filipa Arem e a nossa Patrícia Machado. Portanto, sejam muito bem-vindas a este episódio, a esta partilha, que acima de tudo é uma partilha de experiências, porque a vida é uma experiência, cada pessoa tem a sua e vocês passaram pela mesma experiência, mas obtiveram resultados bem diferentes e, portanto, o objetivo é um bocadinho partilharmos o que é que foram esses resultados e de que forma é que mesmo, não é, após o programa, o que é que se manteve, o que é que não se manteve, o que é que mudou, o que é que não mudou, a forma como vocês se veem, a forma como os outros vos veem, que também é muito interessante nós pensarmos nessa perspectiva. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso. Sim? Sim, claro. Pronto, então Inês. O que me trouxe ao programa foi justamente a minha ansiedade, foi mesmo a ansiedade. A ansiedade foi aquilo que eu quis mesmo trabalhar, porque, como eu já tinha dito, parecia que tinha feito um mestrado em ansiedade a nível de literatura, de consultas de psicologia, de investigação, e nada funcionava. E quando vi o programa de Yoga para a Ansiedade, pensei, Paulas, se calhar eu fazia isto, é um investimento em mim, eu vou fazer. E falei contigo e fiz. E acho que foi assim, das melhores coisas que eu fiz na vida. Tudo bem no momento certo, eu acho. E eu estava numa fase da minha vida em que precisava de reaver algumas coisas, de relembrar outras, não é? Por exemplo, de resgatar a minha criança interior, que estava completamente adormecida, portanto essa alegria, essa ingenuidade, a gargalhada que eu não dava há imenso tempo, voltei a dar. Precisava de trabalhar os medos, os pânicos, que eu sempre tive muitos. Ainda tenho medos, é verdade, mas eu lido com eles de uma forma diferente e vou tentando aceitar as coisas e aos poucos eu vou-me libertando de muitas coisas. Eu acho este programa super interessante. Eu já te tinha dito isto, mas volto a dizer, acho que não são só as pessoas que se acham ansiosas que o devem fazer, acho que qualquer pessoa deve fazer o programa, porque vai haver ali um ponto ou outro, seja os medos, os pânicos, a ansiedade, a vergonha, a falta de autocuidado, certezinha que vai tocar em alguma coisa da pessoa que não está trabalhada e que precisa de o ser, não é? Em prol de uma vida mais serena e mais feliz. Eu sou muito mais grata, pratico muito mais a gratidão. Todos os dias eu dou por mim a agradecer coisas básicas e simples da vida, mas que para mim fazem todo sentido. O ter um teto, ter uma cama, principalmente nos dias que correm, ter comida na mesa, poder ir ao supermercado e comprar os meus bens alimentares, eu agradeço isso tudo diariamente, o ter emprego, ter salário no final do mês. Eu acho que isso só nos enriquece enquanto pessoas, porque não é por isso que eu faço, mas a prática da gratidão e da abundância faz com que as coisas também continuem a vir a ter até nós, não é? E é uma prática de bondade e de humildade. Há tanta coisa, o programa é tão recheado, é tão intenso e é tão duro também. Eu falei isso várias vezes, o programa não é soft, tem que ser para pessoas que queiram trabalhar, não é? E que queiram evoluir, e nesse aspecto quem está aberto acho que tem ali uma janela e uma porta para uma vida melhor, porque eu não me imagino a deixar de praticar algumas coisas, mesmo não vindo a aulas de yoga, eu não deixei de ser uma pessoa que pratica yoga, não é? E que faz do yoga a sua filosofia de vida.
Portanto, olha, só tenho a agradecer, e conheci pessoas fantásticas, não é? Estamos aqui um grupo muito diferente de pessoas, mas por exemplo a Bé fez o programa comigo e, quer dizer, não me imagino deixar de falar com a Bé, não é? Nem contigo, há pessoas que ficam para a vida. Depois conhecemos pessoas que têm exatamente os mesmos problemas que nós, ou seja, não nos sentimos sozinhos. Vamos falar sem medo. Eu nunca tive medo de falar das minhas coisas, mas eu notei que havia pessoas que diziam, pá, tu também sentes isso? Eu também sinto. E deixaram de sentir vergonha, de alguma forma ficaram aliviadas, não é? Baixaram a guarda e continuaram o caminho delas. Portanto, olha, eu recomendo. Ainda quando é que começa agora o próximo programa, que é para fazermos publicidade. Mas isto é publicidade a valer, é sustentável, vá. É agora em junho, não é? Que vais começar, ou em maio. Vou falar no Café da Gaivota, mais essa, trouxe-me o Café da Gaivota, que eu não sei de onde é que fui buscar isto, mas de repente, numa reunião com a Vânia, eu vou abrir uma página, não foi? E tu vais dizer, vou fazer uma página de Instagram, o Café da Gaivota. Eu disse que tu tinhas que fazer alguma coisa. E no dia seguinte eu estava a abrir a página, e já está a fazer um ano de página fantástica, e agora com um cariz muito mais profissional. Conheci também uma pessoa fantástica através de ti, lá está, não é? Nós somos pessoas, falamos umas com as outras, umas trazem outras e a vida constrói-se com serenidade, com tranquilidade, com aceitação, não tem que ser tudo um turbilhão e uma confusão, não. Acho que eu arrumei as gavetas, coloquei as coisas no sítio e soltei-me, acho que descompliquei muitas coisas. Muito bem. Obrigada. Obrigada, eu. Elizabeth, como é que tu caíste aqui? Como é que chegaste ao programa? Pois, eu sou aquela pessoa que caí aqui numa situação de uma aula de yoga, não é? Foi de um encontro, numa roda de cura, não é? E então comecei a seguir a Chavarri, não é? E depois sabia que tinha que procurar alguma coisa, porque tinha tido uma situação em casa em que percebi que esta situação, que eu não sabia que é ansiosa, em que a situação em que às vezes situações que se voltavam em casa, está que agora reconheço que é ansiedade, aquela vitalidade em casa e que levava a minha família comigo, não é? Então, e foi na página que apareceu naquele dia, na viragem do ano, e que eu pensei, vou fazer este ano, vou começar por alguma coisa para mim e para me ajudar a mim e a minha família, não é? Porque se eu prejudico e o meu estado de ansiedade prejudica-me não só a mim como outros que estão à minha volta, então se calhar está na hora, e lancei-me, no mesmo dia vi aquilo, no mesmo dia foi contigo, e no mesmo dia me inscrevi sem pensar. Vou-me entregar e vou ver o que é que isto traz para mim. Pronto, acho que aquilo foi de encontro a mim e não eu que procurei aquilo, quase como se aquilo estivesse a chamar por mim, não é? Pronto, então depois comecei o programa contigo, sem saber para o que ia, não é? E trouxe muitos benefícios que as pessoas que estão à minha volta conseguem perceber que sou uma pessoa mais tranquila. Superei muitos dos meus medos e hoje vejo isso quando estou nessas situações, eu percebo que sou uma pessoa diferente, tenho ferramentas para ultrapassar a minha ansiedade. Ou seja, já não entro naquela forma ansiosa e através das ferramentas que aprendi aqui consigo perfeitamente lidar com a situação. Situação, por exemplo, sei lá... O pânico dos cães? Pânico dos animais, sim. De uma situação traumática que não foi em criança, foi uma situação até relativamente recente, há cerca de 6 anos. Consigo lidar de uma forma muito mais tranquila com os animais. Claustrofobia também, que me gerava pânico e medo. Eu já enfrentei essa situação após o programa e consigo lidar de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, às vezes tinha situações em que me sentia, não conseguia respirar. Por exemplo, num banho turco, numa sauna, tive esta experiência há cerca de um mês, em que pensei que não ia conseguir estar ali dentro, porque a gente tem que controlar a respiração, então não só o programa, como as aulas, as técnicas de respiração, os pranayamas que a gente aprende, ajudam-me também a lidar com essa situação, não é?
E o próprio trabalho da mente, propriamente, a gente trabalha a nossa mente de forma a sair daquele estado. Ou seja, isto está tudo bem e respiro. És tu que tens controle Sou e eu não a que mente que te controla a ti. Exatamente, é isso mesmo, exatamente isso. Sou eu que tenho controle sobre a situação. Abstraio-me da situação e consigo perfeitamente lidar com aquela situação que estou aqui há 1 ano e quase meio, não é? E por isso é que não saía, porque me sinto confortável aqui, porque é um trabalho que é contínuo, não é? Por isso trouxe muitos benefícios para a minha vida. E para o meu ambiente familiar e para as pessoas que me acompanham. Obrigada. E também, sim, criando amizades e apoiamos muito umas nas outras. O ambiente de grupo também é importante. O nosso grupo, Sem dúvida. não desmerecendo os outros, porque também Sim, não não os os conheço, não é? conhecemos. Mas o nosso grupo foi um grupo que nos apoiamos muito umas às Mesmo. outras, não é? E por isso é que se criou assim uma amizade. Mesmo após um ano, continuamos a falar umas com as outras e a apoiar-nos, não é? Mas, É isso. Pronto. E obrigada. Obrigada. Carla, Bem, eu vim aqui parar de uma forma um bocadinho diferente. Nós começamos pelas aulas primeiro, eu e o Dinis, porque eu vim um bocadinho para puxar o Dinis para ele, porque achava que ele é que precisava mais, apesar de eu saber que também tenho coisas a trabalhar em mim e continuo a ter, não é? Mas vim mais por causa dele, para as aulas de yoga. Depois surgiu a possibilidade de fazermos os dois juntos o curso e eu disse que sim, e o Dinis logo atrás de mim, se ela vai eu também vou. Ótimo, excelente, porque era ele que precisava mais. Mas também me ajudou muito a mim a perceber o que ele sente, porque aquela parte de eu me irritar por causa deles ter situações que são típicas da ansiedade, eu deixei de me irritar tanto com isso, porque já percebo que aquilo é uma coisa dele e que ele vai ter que a trabalhar e que, pronto, por muito que eu queira que não seja assim, por muito que eu saiba que lhe faz mal, vai ter que ser ele a encontrar o caminho dele. Aconteceu, e acontece ainda muitas vezes, de ele dizer: olha, a Vânia disse-me isto assim, porque... e eu digo-lhe: olha, e eu já tinha dito isso tantas vezes, mas a Vânia é a Vânia sabe. É mestra. É mestra. Portanto, sim, está a ser muito bom, embora muitas vezes por... A yoga está ansiosa. Embora tenho que fazer o É programa. muita mulher. Embora muitas vezes por questões familiares, porque são 3 miúdos, todos muito seguidos, nós não conseguimos fazer aquilo tão certinho, todas as semanas acompanhar. Nós ainda estamos a terminar, não é? Agora estou a aproveitar as férias para ser mais intenso e conseguir fazer o que falta, mas vimos muitos benefícios. A questão dos medos, sem dúvida, o Dinis agora ele também tem pânico de cães, consegue passar por eles e não é que lhes faça assim festas, mas já não é com aquela pressão de puxar os miúdos para trás. Sim. Porque depois, e eles também ficaram com medo. Exato. Claro. Sim, o Zé ainda tem medo de cães. O pânico das aranhas, já consigo passar por elas, mas se puder ponho o pé em cima. É uma forma, mas eu não conseguia fazer isso, não conseguia sequer, eu gritava por toda a gente para vir matar a aranha, agora já não preciso. Portanto, a questão da criança interior, empanco sempre ali um bocadinho na criança interior, ainda não percebi muito bem porquê, mas empanco ali um bocadinho. Mas estou a gostar muito do programa e acho que realmente nos faz crescer e ver as coisas. Sinto a casa mais leve, porque aquilo imaginem o que é um turbilhão, já com 3 miúdos é um turbilhão, e depois o pai e a mãe a serem 2 turbilhões a chegar a casa, aquilo andava tudo numa roda viva, não havia... eu chegava a dizer mesmo que a nossa casa não tinha leveza. Era difícil chegar a casa, era difícil muitas vezes sair do trabalho e vir para casa.
Às vezes a vontade de não ir para casa era grande. Agora já se vem para casa de uma forma diferente. Obrigada. Obrigada. Paulinha. Olá, boa noite. Ora, como é que eu vim aqui parar? Eu vim aqui parar porque eu já tinha procurado muita coisa, já te disse, não é? Porque eu desde muito nova que sofria de ansiedade. Durante muito tempo escondi da minha família, porque achava que era uma fraqueza muito grande. E tinha vergonha, e acho que naquela época as pessoas não compreendiam o que era uma pessoa ansiosa. Depois consegui de alguma forma por mim ir lutando contra essa ansiedade e até depressões, até que pronto, cresci e consegui lutar e consegui ter a minha profissão, a minha família. Mas no meio de todo o turbilhão que foi a minha profissão, essencialmente, a instabilidade, levou a que eu entrasse novamente num processo de depressão e de ansiedade muito grande. E depois comecei a procurar muita coisa. Procurei, obviamente, que especialistas em várias áreas, desde a psicologia, a psiquiatria. Fiz vários cursos, desde coaching, neurolinguística, porque diziam que nos fazia bem, que era importante, e foi de facto importante para o meu desenvolvimento pessoal, mas nunca senti aquele clique que faltava, senti que ainda não era aquilo. Pronto, e então continuei a procurar, porque sentia que precisava de me conhecer. Porque estava a perder sentido na vida, sentido com a minha família, sentido na minha profissão. Senti alguma tortura, às vezes, em viver. E por isso continuei a procurar e um dia encontrei este programa. Aliás, encontrei a Vânia noutra situação que também falava sobre yoga, sobre ansiedade. E resolvi experimentar, resolvi ir ao retiro de uma forma muito sozinha, algo que eu achava que não ia conseguir fazer, porque ia sozinha, ia para o desconhecido, e que ia ficar muito de parte, porque por incrível que pareça nós somos professores, lidamos com muitas pessoas, mas no nosso ambiente, com as nossas experiências, com a nossa matéria, aquilo que nós conhecemos, não com o restante, com as nossas emoções. Isso muitas vezes não deviam lá estar, mas não estavam. Pronto, e para mim é fácil essa parte, mas quando chega a outra parte das emoções e de estar com pessoas estranhas e diferentes e ter que estarmos a partilhar tudo isto, era difícil, até porque eu tinha, durante a minha infância e a minha adolescência, escondido tudo isto. E apesar de por vezes eu pensar, não vou agora, desta vez não vou com expectativa, porque nós quando eu fiz coaching ou quando fiz neurolinguística, eu ia com essa expectativa toda, de que tudo ia correr bem e eu ia ser dali completamente mudado. E fiz este curso, que conheci algumas colegas também fantásticas e aprendi muita coisa sobre o curso que me deu muitas ferramentas para aquilo que eu sou hoje em dia. Mudei muito. Não estaria aqui de todo há um ano atrás a expor tudo isto. E o mudar muito foi desde a minha criança interior, desde fazer as pazes relativamente aos meus pais e ao luto. Consegui fazer o luto. Mudei muito relativamente à minha autoestima, de tal maneira que eu acho que até os alunos me veem de maneira diferente. A maneira como eu comunico com eles é de maneira diferente. E apelo também às emoções, porque eu neste momento eu não vejo os alunos apenas como algo que eles têm que aprender conteúdos. Não, é importante as emoções delas, é importante também trabalhar muito essa parte.
e aprendi muito com autoestima. E relativamente à família, também mudou muito. A minha filha, houve uma altura que eu não conseguia comunicar com ela. Tivemos ali a falta de contacto e eu senti-me às vezes muito irritada, se calhar também não compreendia o lado dela. E hoje em dia não, consigo comunicar muito mais, de uma forma muito pacífica, muito tranquila, e tento compreender também o lado dela, porque também não foi fácil em muitas situações. E pronto, estou muito grata. É um autoconhecimento tão grande, nunca imaginei que yoga fosse isto, de facto. E nós aqui, com a Vânia, com o Filipe, com estes programas que vocês fazem, mudam de facto a nossa vida, para muito melhor. E com muito gosto de conhecer todos também, porque também é importante essa parte. Nós percebemos que existem pessoas que nos compreendem e que depois nos chegam ao coração. É isso. Olha, agradeço a todas. Que linda. Obrigada por tudo, a sério, e principalmente à Vânia e ao Filipe. Obrigada. Filipa, conta-nos um bocadinho como é que tu chegaste até nós. Cheguei até ao Chavarria numa altura da minha vida em que me sentia muito perdida em relação à minha vida. Houve diversas situações que se passaram num curto espaço de tempo em meio familiar e meio de trabalho que estimularam a que eu começasse a sentir ansiedade, que era algo que eu ouvia falar porque conhecia pessoas muito próximas que tinham ansiedade, mas nunca tinha sentido, tinha aquela ansiedade leve, ou ter que apresentar algum trabalho e sentir aquele formigueiro na barriga, o frio na barriga, mas a ansiedade que eu comecei a sentir era uma ansiedade em que me fazia isolar dos outros e que não queria sair de casa, não queria ir trabalhar, tinha medo de ir trabalhar, até que tive um ataque de pânico e as coisas escalaram imenso. Começou o meu pensamento, os meus pensamentos começaram a entrar num loop de vais ter outro ataque de pânico, não vais conseguir ir trabalhar, não vais gostar de ir trabalhar. Portanto, sempre num loop de não vais conseguir, não vais atrás de preocupação. Medos, vais te sentir mal. Comecei a tornar-me hipocondríaca porque começava a sentir o coração mais rápido, vou ter um AVC, vou ter um ataque cardíaco. E até que chegou um ponto em que eu disse que tinha que arranjar alguma alternativa, já não estava a dar. Procurei ajuda psicológica e procurei o yoga, que era algo que eu já desde muito nova queria ter experimentado, mas nunca tinha tido a força de vontade de realmente ir à procura de experimentar. Nunca tinha experimentado. Fiz uma breve pesquisa no Instagram e encontrei a Chavarria, que por sorte foi a primeira aula de yoga que fiz e aqui permaneci até hoje em dia. E por conversas com a Vânia e com o Filipe, houve essa proposta de fazer o programa do Yoga para a Ansiedade e eu vi o programa como não como uma resposta, mas como uma porta que se estava a abrir para eu descobrir o que é que realmente era a ansiedade, ou perceber o que é que eu estava a sentir. Claro que numa perspectiva de querer uma solução, ao mesmo tempo a saber que a solução não seria a curto prazo,
entrei a achar, com expectativas em baixo, a achar que não ia mudar nada. Mas a verdade é que muita coisa mudou, houve muita coisa que se transformou, que mudei em mim, que passei a conhecer situações que me fazem, que me fazem conhecer a mim própria, coisas do meu passado, entender o porquê e como desarrumar as gavetas para voltar a arrumá-las. E comecei a perceber que o meu problema também estava a ser muita falta de autoestima que eu criava em mim própria, ou seja, eu comecei a deitar-me de tal forma abaixo que eu sentia que não era capaz de simplesmente me levantar e de trabalhar. E o programa trouxe-me essencialmente essa capacidade de me pôr em primeiro lugar, de ter força de vontade, de ter amor próprio, de ter força para me despedir do trabalho em que estava e neste momento estar num trabalho completamente diferente, onde me sinto muito melhor, onde gosto de acordar e quero ir trabalhar, algo que nunca tinha experienciado. Para mim a frase do quando arranjares o trabalho dos teus sonhos nunca mais tens que trabalhar para a vida, claro que não sinto isso a 100%, mas começo a perceber que de facto pode existir alguma facilidade nessa situação e pronto, sinto que o Yoga para a Ansiedade me trouxe muitas mudanças. É difícil explicar, mas há muita coisa que eu sinto que mudou no meu dia-a-dia e tenho muito a agradecer. Obrigada. Patrícia. Então, eu vim para aqui porque numa consulta de psicoterapia, porque eu faço yoga e psicoterapia junto. E eu, numa consulta de psicoterapia, depois nós temos experimentado várias coisas, meditação, diversos tipos de meditação, áudios, músicas. O meu psicólogo disse assim, olha, eu acho que tu eras capaz de estar bem com o yoga, porque é que não vais experimentar? Eu fui ao Google, yoga Águas Santas, e apareceu o chamarrinho. E eu lembro-me que mal apareceu eu liguei e tu estavas no carro. Eu ouvia o barulho, tipo, parecia a acústica de estar a entrar num carro. E eu disse logo, quando é que eu posso ir? E acho que era uma segunda-feira e tu ficaste assim, amanhã? E eu, amanhã pode ser. E vim logo no dia seguinte. Cheguei aqui mesmo cedo. Tu ainda estavas a terminar a aula das 6. Porque eu estava tão entusiasmada que cheguei para aí 30 minutos mais cedo. E depois fiquei um bocadinho com o Filipe e conectei-me logo com o Filipe, que ele teve-me logo a explicar. Estava com a respiração muito acelerada, que eu estava muito ansiosa, eu tinha que me acalmar. Fiquei logo a acalmar-me com o Filipe. Depois fiz a aula, adorei, inscrevi-me logo para 3 meses. Isso é que é decidida. Sim. E eu comecei a procurar também o yoga e comecei com a psicoterapia porque eu fui diagnosticada com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E passado, eu continuei com a psicoterapia sem medicação e passado mais ou menos 1 ano de eu ter sido diagnosticada, disseram assim, não, o teu TOC já está a levar para um lado depressivo, isto já não está a resultar só com psicoterapia, vais ter que começar a tomar medicação. E eu não queria. Eu se tomar medicação vou assumir que estou doente, se eu começar a tomar antidepressivos estou a assumir isto, eu não quero assumir isto, não quero aceitar, não vou tomar. E vir aqui para o yoga, passado mais ou menos 1 mês de estar aqui, eu percebi, ok, eu não estou mesmo nada bem e eu não vou conseguir fazer isto se calhar sem medicação, por isso. O melhor é, enquanto estou aqui, tenho a Vânia e o Filipe para me apoiarem e está tudo bem, eu vou
começar a tomar os antidepressivos e vamos ver no que dá. E eu vinha para aqui com frio, com sono, chegava às partilhas, dizia assim, eu só me levantei da cama para vir aqui e quando terminar a aula vou-me deitar na cama outra vez, estava mesmo arrasada. E depois desses 3 meses, o Filipe, na altura, disse-me assim, olha, acho que te fazia muito bem fazer o programa. Lembro-me de uma aula com a Filipa que ela também me disse, falou muito bem do programa e que tinha mudado e eu, já são muitas pessoas a dizer, é porque é verdade. então eu comecei a fazer o programa e eu quando comecei a fazer o programa decidi mesmo do género, vou investir todo o meu tempo que eu tenho livre neste programa. A Vânia ensinava as respirações, eu desenhava a Vânia a respirar, que era para saber onde é que ela punha as mãos. Tu ensinavas aquelas respirações do crocodilo, onde se punha os pés ou assim. Eu fazia desenhos também com anotações tipo o pé aqui e o braço ali, tipo, para eu saber tudo direitinho. E fiz todo o meu programa, está todo assim registado numa sebenta. E eu sinto que sempre que eu estou assim mais ansiosa, eu vou lá à minha sebenta e vou ver, ok, uma respiração SOS diferente para eu experimentar. E faço. E deu muitas ferramentas que eu só terminei agora o programa há 1,5 mais ou menos. E eu continuo até agora a usar muitas ferramentas, continuo a fazer um dos exercícios que eu fiz um exercício que é 5 coisas que eu fiz no programa que mudaram a minha vida. E era as respirações, classificar os medos, o tracking emocional, que é eu perceber quais são as emoções durante o meu dia que dominam mesmo o meu dia, que eu agarro e não consigo desapegar. Isso continuo a fazer. Um momento de falha semanal, que é eu experimento uma coisa todas as semanas que eu sei que eu vou falhar, que é para eu começar a lidar com essa frustração da falha, e definir a minha sankalpa, que é eu definir o que é que eu quero mesmo, porque eu não sabia bem o que queria e o meu transtorno era muito pós-externo. Eu passava o meu dia todo com compulsões e rituais porque eu queria controlar o externo. Eu não conseguia, é o que tu dizes, não conseguia controlar o que estava cá dentro, queria controlar tudo que me era externo. Ao menos controlava alguma coisa. Então o meu dia era todo obcecado com coisas que eu achava que me estavam a tornar perfeita, que eu estava a fazer tudo muito bem, mas eu não estava a vivenciar nada, porque estava tudo num desequilíbrio total. Eu achava que estava tudo equilibrado, a minha roupinha organizada por cores, tudo organizadinho na minha vida, mas aqui por dentro tudo um desequilíbrio. E o programa foi difícil, porque tive que andar ali a remexer em coisas que eram difíceis, mas eu digo isto e quase ninguém... É muito difícil acreditar, mas é mesmo verdade, eu digo genuinamente. Eu comecei o programa em que praticamente entre 75% a 90% do meu dia eram compulsões, ou seja, eram rituais que eu fazia. Fosse a tomar banho, eu tinha ritual, passei de casa, eu tinha um ritual, girar a chave não sei quantas vezes, saí com um certo pé. As mais pequenas coisas eu tinha um ritual. E eu terminei o programa e não tenho nenhum. E eu acho que foi... Eu sei que é muito difícil as pessoas às vezes compreenderem como é que em 3 meses é possível uma transformação tão grande, mas eu dediquei-me mesmo aos exercícios E a ti? Sim, e também às coisas que tu dizias, fazer tudo direitinho. Eram 2 aulas de yoga semanais, eu não podia vir aqui e fazer um vídeo em casa. As aulas todas, eu ia às aulas todas. O TPC, eu fazia o TPC sempre. Se havia uma aula, assim, um TPC que não podia fazer até segunda, fazia depois na terça. Eu fazia os exercícios todos, então isso deu muitas ferramentas e eu com esse exercício conseguia perceber. Ok, eu lembro na primeira mentoria, disseste, ok, a falha. Eu cheguei à segunda mentoria, ok, a falha está mais ou menos resolvida, mas eu enquanto estava a fazer a falha percebia que eu sentia emoções que não conseguia identificar. Falava contigo, tu, ok, tracking emocional, vais ter que começar
a perceber roda das emoções, começar a perceber onde é que estavam as minhas emoções. Eu fiz um mês e percebi que eu sentia tudo, mas não me permitia sentir, por exemplo, tristeza, surpresa, medo. Como eu caracterizava isso como negativo, não é que eu não as sentisse, mas eu não me permitia, eu não queria ter experiências que me fizessem sentir aquilo. E então, a meio do mês, eu disse, não, vou ter que sentir isto. E então andava a tentar, eu lembro que eu vim fazer Reiki com o Filipe, que era, eu quero perceber então o que é que eu sinto, que emoção é que me traz o Reiki. Vou dar uma caminhada à hora do almoço, porque eu quero saber o que é que me faz sentir uma caminhada depois do almoço, o que é que me faz sentir. E, por exemplo, até tu, quando nos deste os colarzinhos, até disseste assim, olha, essa é surpresa, porque era uma das emoções que eu não sentia. Eu não quero ser surpreendida, quero estar no controle, não quero surpresa. Muito bom. E então foi uma descoberta, e também para toda a gente à minha volta, que eu fechava muito, não queria socializar. Socializar era perder o controle, e se eu disser uma coisa fora do que está previsto, e se a pessoa me responder uma coisa e eu não souber o que é de responder de volta, é muito imprevisível esta situação, não quero socializar. Uma das coisas que a Vânia disse, vais ter que sair da tua zona de conforto. O que é que eu fazia? Ok, tenho que trabalhar nisto, não trabalho em casa, vou trabalhar ao café, não socializo, mas tenho pessoas à volta. Já é diferente. Já tem pessoas à foste volta. muito corajosa. Enfrentaste o touro pelos cornos, desculpa-me ter. E eu É mesmo isso. fiz tudo. Assim era. A Vânia dizia, eu, o que é que eu consigo fazer? Não consigo falar com pessoas. Mas vou Estavas arranjar mesmo alguma ávida solução. de ficar bem, não é? Sim. E porque depois eu também Medos comecei... Não, mas eu neste momento ainda tomo Sim, os antidepressivos. Mas eu queria tanto... Mas não queres. Sim, não quero, mas era... Às vezes é um mal necessário, não é? Sim, mas eu de certa forma não me queria sentir, porque depois, de certa forma, eu comecei a tomar os antidepressivos e comecei a Ficar pior. ficar, não é pior, A quem não é que ser sou tu. eu, com os Exatamente. antidepressivos agora? É que eu antes era o meu transtorno. Exatamente. Os meus pais agora conhecem uma filha nova. Porque eu até ali era o meu transtorno. E agora o que é que eu faço sem o transtorno? E era isso que me assustava muito. Eu vou começar a tomar os antidepressivos e depois? O que é que eu faço? Sem compulsões, sem... O que é que eu faço? Era grande parte do teu dia, era... Sim, e da minha Eram os personalidade. rituais. E não é a minha personalidade, não é? Mas as pessoas caracterizavam isso como a minha personalidade. Ela é assim, ela é meio esquisita, ou é diferente, tem estes tiques, tem estas coisas. E é isso, assustava-me isso. O que é Às que eu vezes era? mais do que aquilo que nós sabermos o que queremos, é aquilo que nós sabemos que não queremos para nós. Sim. Não é? E o que não queremos para nós às vezes é o gatilho para nós sabermos o caminho que vamos tomar, porque aquilo não nos serve. Não é? Exato, sim. E eu já estava quando comecei a tomar os antidepressivos, comecei no yoga e foi um momento total de autodescoberta. Parece que construí outra pessoa, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era sem aquelas coisas todas a acontecerem, sem o barulho mental. Eu quando comecei a meditar e comecei a ficar sem pensamentos, eu depois não conseguia voltar. Gostava-me imenso de sair das meditações, que eu até tinha medo de sair e depois voltar àquela confusão. Mas depois com as meditações e assim passou. Mas eu não consigo explicar, como falo muitas vezes com pessoas que têm depressão ou algum tipo de transtorno, e eu não consigo explicar muito bem do género o que é que eu fiz, por exemplo, de diferente de muitas pessoas que andam em terapias ou também fazem yoga. O que é que eu fiz comigo que resultou assim? Investiste em ti. Não trabalhou dentro, não é? Sim, mas eu às vezes não consigo. O que eu E recomendo permitiste sofrer, porque a dor cura, Sim. não é? Sim,
Isso foi muito E se difícil. calhar- E cada Pois, pessoa mas- tem o seu tempo, Exato. não é? Sim. Tu podes entrar no programa e achares que é o teu momento e depois chegares e até Sim. nem estás disposta a Trabalhar. trabalhar. Sim. E Tem que isso haver uma entrega. influencia muito O resultado. o Sem resultado que dúvida. vais ter Sim. no fim do programa. Podes fazer as aulas todas, podes estar sempre presente, podes fazer os trabalhos de casa, mas se não os fazes com a entrega e com o sentimento e aberta A mudança. à mudança e a permitiste descobrir e enfrentar medos, enfrentar pensamentos, enfrentar o teu passado, enfrentares, veres a tua criança interior, podes fazer tudo e passar por todas as etapas, mas vais chegar ao fim e aquilo vai acabar e vais voltar ao mesmo loop, ao mesmo ritmo que estavas antes. Porque não era incorporar. E até porque isso assusta, não é? Quando as pessoas começam a escavar, ficam assustadas com aquilo que encontram, e não é? muitas vezes retraem. Sim, sim. É por isso que eu digo que o programa é duro, não é soft. Sim. Agora, lá está, a dor cura. Sim. Eu acho. Mas eu acho que, por exemplo, eu fiz um trabalho muito específico em que era o programa, a psiquiatria e o psicólogo. E então eu fazia os exercícios da Vânia e, por exemplo, tinha mentoria com a Vânia, na semana seguinte tinha mentoria com o psicólogo e comentava com ele as coisas que fazia com a Vânia. E o psicólogo dava-me outro TPC, por exemplo, outra coisa do género. Olha, Complementar. a Vânia está a fazer isto e se tu fizeres então uma reflexão, tipo, em vez de só anotares o que estás a fazer, fizeres um diário emocional e fazes uma reflexão do que é que te fez sentir assim. E eu fazia isso. E depois, passado um mês, tinha outra consulta com o psicólogo, outra com a Vânia. E então era sempre um complemento. E eu acho que esse trabalho, no meu caso, resultou muito bem porque eu tinha as duas vertentes. Tinha esta parte com a Vânia e estes exercícios. Sim, e aquela parte eu fazia os vários trabalhos, por exemplo, eu lembro-me que às vezes quando vim para aqui, o que disputou tudo foi, eu tive um ataque de pânico gigante e liguei ao meu psicólogo, eu não aguento mais, eu não sei o que é de fazer, tipo assim no chão da casa de banho, que era o que eu lembro na altura falar com a Vânia a dizer, eu sempre que vou à minha casa de banho tenho um ataque de pânico. Eu dizia isso à Vânia e a Vânia dizia assim, isso é uma coisa mental, tu por ir à casa de banho, mas eu na minha cabeça achava, eu quando estou ansiosa não posso ir à casa de banho, porque se eu for à casa de banho tenho um ataque de pânico. Era isto que eu achava. E então... Sim, e então eu no chão da minha casa de banho, lá, perante o tal, vou morrer, não é? Tipo, o coração, estou a ter um ataque cardíaco, como tu dizes, uma coisa assim. Eu não aguento mais, eu vou morrer. E ele disse assim, Patrícia, isto não dá mais. Tens que ir à psiquiatra. Tipo, temos que resolver isto. Depois eu tive este ataque de pânico, passado 3 dias tive consulta com ele. Patrícia, tu tens que arranjar uma coisa que seja como se fosse uma terapia na tua vida. E na altura ele disse assim, pode ser um clube de livros, tipo um clube de leitura, que tu gostas de ler, pode ser clube de música. Arranjar alguma coisa que fosse uma libertação. E na altura ele surgiu o yoga e eu, yoga parece-me interessante. Então, pronto, comecei por aí. Mas eu acho que é esse complemento do yoga, do psicólogo e do psiquiatra, no meu caso, que eu era mesmo diagnosticada com um transtorno, foi o que também ajudou a levar, porque a encaminhar e a direcionar o meu caminho, porque eu acho que, por exemplo, eu nunca conseguia estar aqui sem a Vânia, sem o meu psicólogo, sem a minha psiquiatra. Foi um trabalho... Foi um trabalho conjunto. Sim, conjunto. Dos três, não foi... Eu acho que, por exemplo, se fosse só a Vânia, nunca conseguiria ter, assim, tanta fundação, porque eu, às vezes, ao fazer o exercício, tinha dúvidas, não é? E ficava assim na dúvida. E o psicólogo trazia-me uma perspectiva nova do que tu tinhas dito. E eu ficava, depois falava contigo e trazias-me outra perspectiva. O Filipe outra. Foi muito completo.
Sim, e eu ao ter várias perspectivas, várias pessoas ficavam. Mas também era necessário no caso dela. No caso dela. Sim, sim. É que depois cada caso é um caso. Sim, Cada caso é um caso. Cada caso é diferente. Exato. Ou seja, há pessoas que passam pelo programa e não têm uma necessidade de ter um outro acompanhamento. Obviamente que cada caso é um caso. O que eu sentia muito ao ver as aulas do programa era precisamente aquilo que eu já comentei, que era, eu sei isto, só não ponho em prática. Eu acho que na teoria todos nós sabemos um bocadinho aquilo que a Vânia diz, não é? Claro que há coisas que são novidade, não é? Pronto. Mais ou menos. Sim, mas eu sentia, não sei se era por eu ler muito também, que também sou curiosa e li algumas coisas, mas sentia muito isso. Agora, o pôr em prática, como é que eu vou pôr em prática os tais TPC, não é? O fazermos assim e fazermos a lista das 6 coisas que vamos fazer, essas coisinhas todas, é que me ajudou mais a conseguir pôr em prática aquilo que eu já sabia que existia. Eu acho que o programa o que te faz é parar e não estar na rapidez da vida, não estar a trabalhar também. casa, trabalho, família, trabalho, dormir. Então, o facto de realmente há muitas coisas que nós ouvimos no programa que são-nos conhecidas, já ouvimos falar, nós próprios já pensámos, mas nunca parámos para refletir e para Integrar. Para isso. Exato. Eu acho que é muita integração. Tem a ver com... eu não descobri a pólvora. Ou seja, qualquer pessoa tem acesso à informação. Mas a questão é, tu és conduzida e sabes que a cada semana vais ter que integrar uma nova prática dentro daquilo que é a tua rotina. Ou seja, eu não estou a pedir que tu mudes a tua vida. Eu peço que tu integres uma prática na tua rotina, para ver se ela funciona, para ver se tu te sentes bem. Na próxima semana tens uma nova prática, integras na tua rotina. E há coisas que vão ficando, e há coisas que tu vais deixando, e que tu, no entanto, sabes que elas lá estão, e é essa tua visão de que realmente é possível fazer pequenas coisas, integrar dentro daquilo que já é a tua rotina, é eliminar outras que, na verdade, só estavam a atrapalhar, e tu acabas por ter outra perspectiva sobre ti mesma, sobre aquilo que é a tua vida, acabas por fazer essa caminhada e chegas ao fim e dizes assim, pronto, aprendi bastante, mas mais do que tudo aprendi que é possível fazer sempre alguma coisa, colocar em prática, sentir o que é que isso me faz sentir e simplesmente integrar ou não. Porque o irmos à internet, o seguirmos páginas, o acesso à informação hoje em dia está lá. Exatamente. Mas até acho que é preciso ter cuidado com a informação que nós escolhemos, porque nem toda é fiável. Sim. Principalmente no caso da ansiedade e do yoga. Mas há muita informação. Há muita, mas a questão é, há tanta, que é preciso ter a certeza do Sim. que é o certo para cada um de nós, porque nem tudo, não é? E eu acho que tu tens uma transversalidade no programa, que depois adaptas a cada um com as mentorias, que faz toda a diferença. Porque eu também, como eu já te tinha dito e disse no programa, eu parece que fiz um mestrado a nível de ansiedade, porque eu li imensos livros, eu também tive consultas com psicólogos, eu fiz imensa coisa a nível de ansiedade. E conheço muitas coisas e tenho lá a minha prateleira ali a parte da área comportamental, emocional, psicológica, não é? E psicoterapêutica também. Mas nada em mim tocou e ligou, porque houve ali uma ligação de vários pontos, como o do programa, até a abordagem sobre a própria morte, porque é uma coisa tão certa, é a coisa mais certa que tu tens na vida, e a nossa cultura é completamente avessa a falar na morte, e por isso nós sofremos tanto quando alguém morre. E eu lembro-me que fiquei super irritada com a aula em que falámos da morte, mas eu precisava daquela irritação para aceitar. É incrível, é incrível. Agora, quem faz o programa tem que estar aberto às construções e à permeabilidade das coisas, à forma como não pode ter medo de sentir, tem que passar pela dor. Tem que estar disponível. Tem que estar. Exatamente. É entrega, como a Patrícia disse. É assim. Eu lembro-me de uma vez da Vânia dizer isso, fiquei a pensar na altura em que tu
Lembro-me que uma ou outra não fez os trabalhos de casa e tu disseste assim, eu dou-vos as ferramentas, eu faço, eu não me recordo a porcentagem, 10%, exatamente, mas vocês têm que dar 90%, porque se vocês não o fizerem, isto não vai resultar. Lembro-me perfeitamente, isso ficou-me... Mas a verdade é mesmo essa. É mesmo É. essa. Sim, é mesmo essa. Eu faço 10%. Tu és E é nos tudo dias. aquilo que... Eu acho que tu fazes mais que 10%. Sim, não é, mas na verdade não nós temos que trabalhar Não, muito, é ela- verdade. É muito... lá está. É um trabalho Por isso- muito... Faz mais porque ela também não desiste de nós, porque há momentos Sim. que nos apetece Ai, Suzy, desistir mas sou chata. e são Sim, puxadas. sim. é Eu verdade. lembro de uma das primeiras aulas, foi a quarta ou quinta, porque o agosto para mim é sempre muito difícil de passar, porque nunca sei se vou ter trabalho, se não vou. Quando cheguei aqui estava um bocado mal, um bocado bastante. E lembro que houve um dia em que nós tínhamos que nos levantar para dançar e não saía do tapete. E a Vânia foi lá buscar-me e assim: se eu te conheço há tão pouco tempo e não desisto de ti, também não podes tu desistir de ti, não é? Portanto, Mas essas isso coisas faz fazem toda a diferença quando Sim, nós não estamos claro, bem, sim, não é? Claro, Sim, claro, sem dúvida. ela dá-nos o empurrão quando a gente quer fugir. É verdade. Deixem-me só perguntar-vos uma coisa. Olhando agora, e vemos muito o que foi para vocês. Olhando agora para o que é que a família, o que é que os amigos... Houve quem comentasse sobre vocês mudarem, ou sobre a vossa atitude, ou sobre o vosso próprio face. Porque uma coisa engraçada, que é uma ideia que eu disse até ao Filipe de nós fazermos, era pegar numa fotografia da pessoa antes do programa e depois do programa. Porque vocês não têm noção, mas eu realmente noto essa diferença. Que giro. É uma coisa, e eu disse isso ao Filipe, por exemplo, a Paula. Tu se visses a Paula, lembras-te da Paula no Lembro. filme? Ela não está Completamente completa retraída. outra pessoa. Sim. Não sei, ela Nem de nos repente olhos, mudou. nos olhos. Que Não engraçado. é? Mudou. Ela mudou E eu muito. tive com ela no retiro há 3 meses, agora ela terminou, não é? Por isso eu vejo uma diferença assim 3 meses depois. Eu via no retiro e vejo 3 meses depois e percebi logo isso. A forma como ela comunicava, a forma como ela estava com as pessoas, que foi na sexta-feira que nós estivemos juntas. Sim. Era outra pessoa. O sorriso, assim, os olhos mais abertos, tudo. Deu uma diferença física e a forma de estar totalmente diferente. Completamente. Isso acontece no trabalho e sempre que vejo alguém. Há quem me pergunta o que é que eu fiz. Pensam que sentem-me, dizem que eu estou muito mais jovem. Se calhar pensam que eu fiz alguma operação. Uma cirurgia. Se calhar és mais feliz. Foi mais não é? barato que a cirurgia. És mais feliz. Sim, muito mais feliz. Muito mais feliz. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando falaram há pouco da morte foi uma das coisas que mais me chateou, eu nem sabe disso, porque eu perdi os meus pais e a minha mãe também foi há 4 meses. Eu tive que viver o luto e eu não estava a aceitar esse luto e eu consegui fazer as pazes com isso, muito bom mesmo. E a gratidão, o facto da Vânia nos dizer isto da gratidão, eu agora olho e penso assim, meu Deus, porque é que eu não sou grata? Eu tenho tudo. Nós temos tudo. Como é que é Acho possível? que nós não temos noção do quão ricos somos. Sim. Eu às vezes ponho-me a pensar, porque penso nestas coisas, é assim, nós temos uma guerra gigante a decorrer na Europa, vemos, que eu não vejo, mas há bombardeios a toda a hora, há famílias inteiras destroçadas. Que sorte que eu tenho de estar em Portugal, isto de ser um jardim à beira-mar plantado, com bom clima, pá, ter a minha família, ter os meus amigos, ter as minhas pessoas, não é? Com saúde, bem, é incrível. E ter as minhas coisas, o meu canto, a minha cama, uma roupa lavada para me deitar, não é? Estas coisas são tão básicas. Vamos no carro, eu vejo muitas pessoas a discutir no trânsito e eu não me chateio no trânsito. Não me aborreço minimamente. Então vou olhar assim, quando estou numa fila, sei lá, olho para as nuvens, vejo as árvores, sinto o vento. Às vezes devem pensar que eu sou uma maluca, mas também estou-me a borrifar para aquilo que eu dispenso. Mas são pequenas, grandes coisas que eu agradeço também, porque eu gosto imenso da natureza e gosto de enraizar, gosto de ir lá para o meio do mato e ficar ali a respirar a clorofila toda e, portanto... É outra coisa que eu consegui fazer
muitos passeios, muitas caminhadas. O medo das cobras, não é? Que é um dos animais que eu tenho, que eu tinha pânico. Eu consegui, estou a conseguir, até porque estou a ir para sítios em que há uma grande possibilidade de encontrar. Assim nos trilhos, não é? Nos trilhos Sim. e nas cascatas e tudo, e eu sinto que já não tenho esse medo. E já estou a programar uma viagem de avião. Era um outro medo que eu tinha, mas que já estou a tentar. Ficou esse desafio, não foi? Ficou esse desafio. E que vai ser para Podemos ir contigo. A Beta está sempre pronta a viajar, sempre. Olha, mas estavas a falar e eu estava aqui a pensar quando tu falaste das outras pessoas que estão à nossa volta. E eu falo principalmente do Cláudio e da Inês e tu já tiveste a oportunidade de ouvir o testemunho deles, não é? De ouvir o testemunho do Cláudio e de dizer que o mais importante foi o reconhecimento de que eu não estava bem e a mudança, que estou uma pessoa diferente em casa, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que lida melhor até com essa, por exemplo, ainda hoje falamos por exemplo, a organização. Eu ficava num estado muito ansioso, muito irritado, quando as coisas não estavam da forma em casa como eu queria. Ou por desorganização, não ter o controle das coisas deixava-me num estado muito ansioso, muito irritado. E hoje acabei por desvalorizar essa situação. A casa pode estar isso já não me afeta. E pronto. Por acaso tu mudaste muito com o programa, ele continua e não tem nada a ver. Sim, é verdade. Até porque és uma pessoa muito mais tranquila, eu acho. Eu internamente, faz-me entender, sim, porque acho que já te conhece, não é? Exato. Quem me conhece, não é? Sim. Eu sou uma ansiosa disfarçada, eu acho que sou uma ansiosa um bocado disfarçada. Aquela pessoa que parece que não tem medo de nada, que estou sempre com o sorriso e que está tudo bem, eu estou em pânico, mas está tudo bem. Se calhar as pessoas que são realmente próximas, que neste caso é quem está em casa, e se calhar a minha mãe, é que conhece a outra Elizabeth. Eu costumo dizer isso, eles conheciam a outra Elizabeth e agora conhecem outra, não é? Mas se calhar num ambiente mais de amigas e não sei o que, aí no trabalho não conheciam essa pessoa que estava aqui escondida e que eu também camuflava, no fundo acabamos por fazer isso. E que eu própria desconhecia. E eu desvalorizava esses sentimentos que eu o medo achava que era normal, pronto. Achava que de repente eu não tinha medo das alturas, de repente comecei a ter medo de alturas, comecei a ter medo de estar fechada, achava, pronto. Eu até associava aquilo, não sei se foi ou não, eu acho que foi após o nascimento da Inês, numa situação que tive ali, que me despertou estas coisas todas. Não, eu acho que após o nascimento dos nossos filhos há muitos medos que surgem. É isso. E eu lembro-me de estar a amamentar a Rita e chorar compulsivamente, a pensar se um dia não tivesse dinheiro para comprar comida para ela, por exemplo. Não sei, não pensava isso muito. Eu acho que associei muito, por exemplo, sei lá, senhas ia para um carrossel e isso, aquilo, acontece alguma coisa, eu entrava em pânico. Sim, isso depois também. E eu antes não tinha esse sentimento. Não é? Antes não tinha esse. Eu notei mudanças no Dinis, por exemplo, na questão dos óculos. Que ele tem uma graduação muito forte e para ele usar lentes de contacto era impensável. E então, no verão, ele comprou os novos óculos, não conseguiu usá-los porque a graduação era tão forte que as lentes eram super grossas, então ele tinha vergonha de as usar, então decidiu passar para as lentes. Comprou-as no verão, mas só se convenceu que tinha que as colocar a partir do Natal. Do Natal até agora, fui eu que lhes comecei a pôr. Era eu que as punha e que as tirava. Agora ele já consegue pô-las e eu já só as tiro. Mas ele já queria tirar também esse calma, um passo de cada vez. Agora no verão vais tirá-las. Pronto. Mas noto essa diferença também nele, mais aberto a fazer coisas que não são da área de conforto dele. Sim. Em mim não sei se notam. Se calhar notam. A minha mãe notou, por exemplo, que eu estava mais calma, acho que adquiri uma serenidade diferente.
não é que eu não aparentasse ser serena, mas acho que a tranquilidade agora vem de dentro, não é só aparente. Os meus filhos dizem que eu não grito tanto. Sim. Muito bem. Obrigada. Acho que chegamos ao fim, acho que foi aqui uma boa conversa. Foi muito gira. Acho que merecemos uma foto agora. Claro. Termina aí primeiro e depois eu faço. Uma foto do grupo. Portanto, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Uma salva de palmas para nós. Foi muito bom esta partilha. Eu acho que é importante tudo aquilo que vocês disseram. Cada experiência é uma experiência e isto foi a prova disso. Temos aqui 6 pessoas que fizeram o programa em alturas diferentes, que tiveram experiências diferentes, mas há uma coisa que há em comum, é que todas vocês sentiram que foi positivo esta passagem. Não passou, não foi mais um programa, não, fez realmente aqui a diferença e isso é importante. Eu acho que essa parte é mesmo importante. Para a pessoa que está em casa e que olha e diz assim, sim, vou fazer um programa, mais um, há tanta oferta, há tanta coisa. Acho que às vezes é isso, é nós conseguirmos mostrar que, obviamente que tem que haver o trabalho por parte da pessoa, mas que realmente ela é conduzida, não é? Para conseguir atingir os seus objetivos, que sejam eles diminuir a sua ansiedade, ter mais autoconhecimento sobre si própria, viver de uma forma mais leve, porque eu assim, aquilo que noto é leveza, ou seja, a despreocupação. A forma como vocês falavam numa primeira avaliação era muito focada no problema e isso tornou-se muito amplo. Hoje em dia eu vejo-vos muito mais desenrascadas, com a capacidade quase de ok, não é um problema, tudo se consegue, tudo se faz. E isso, não é? Foram vocês que conseguiram mudar essa faceta quase de personalidade de ver as coisas. Ok, o copo não está meio vazio, às vezes ele vai estar meio cheio, às vezes nem tem água e está tudo bem, não é? Eu agora já vejo isso, eu já digo isso à minha filha. Eu já noto nela, ela foca-se no problema. Digo, Iris, não te foques no problema. Vamos tentar procurar a solução. Porque era uma coisa que eu também fazia isto, eu só focava no problema, não na solução. E agora já vejo isto e tento mudar, não é? Porque de facto não adianta nós estarmos a focar no problema. Nós temos é que procurar uma solução, não é? E tudo se resolve. É isso, só não há resolução para a morte. Para a morte, pronto. Tem mais. E até Mas isso é algo- certo, mas isso é- é certo. Mas é algo que nós E essa nós temos que saber aceitar. aceitar e natural. Não é? Sim. Aceitá-la. Muito bem. Muita gratidão. Obrigada. Obrigada. Foi muito bonito, obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Pela Sácia. Até a próxima aula. Obrigado. Tudo fora daqui, ora diz. Obrigado de nada. Vocês são tudo de bom. Olha, Depois isto vezes eu vai-se vou passar. Vai-se passar. Posso Não dizer sei outra vez? Já não tenho ninguém.